E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer uma novidade aqui pro canal, porque nós vamos falar de um personagem de filme, falar sobre o Highlander, o Highlander do filme Highlander, o Guerreiro Imortal. E lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Zero Barroso. Agradeço demais pela sugestão. Esse vídeo vai ter spoiler de um filme dos anos 80, mas enfim, se você se incomoda com spoiler de filme, se você prefere assistir o filme primeiro e depois assistir o vídeo, então você está avisado. Vamos falar sobre o Highlander, o Guerreiro Imortal. Bom, o Highlander originalmente vai aparecer justamente no filme Highlander, o Guerreiro Imortal. Conor McLeod nasceu no ano de 1518 em Glenfinnan, na Escócia, às margens do Loch Shiel. Ele nasceu e cresceu junto com seu clã e logo ele acabou, assim como todos os homens do seu clã, sendo arrumado para se casar com uma moça de um outro clã, a Catherine. Eles acabaram se casando, ele tinha uma vida bastante normal para a época, vivia lá com o pessoal do seu clã, pescando, caçando e etc. Até que no ano de 1536, Conor, juntamente com outros homens do seu clã, mais especificamente o Dougal e o Angus, eles foram para a casa dos Fraser, que era um outro clã, para resolver suas diferenças. Os Fraser, eles eram rivais dos McLeod, então eles resolveram ir lá para conversar, para ver se conseguia estabelecer a paz entre esses dois clãs. Na volta, alguns homens dos Fraser acabaram atacando os três homens dos McLeod. Os McLeod conseguiram se defender e eles conseguiram inclusive matar 4 desses homens, porém um deles conseguiu fugir. Ao chegarem de volta ao clã, os McLeods decidiram fazer uma guerra, decidiram declarar guerra aos Fraser, já que os Fraser haviam traído a palavra deles. Então, quando a batalha começou, o Conor ele começou a se sentir muito estranho, ele começou a ver relâmpagos no céu, começou a se sentir esquisito, como se tivesse alguma coisa estranha nele. E ao olhar no topo de uma colina, ele viu o Kurgan, o Kurgan que se tornaria aí o seu grande inimigo, o seu arquirrival. E aí a luta estava acontecendo, a galera lá se matando na espada. O Conor ele vivia fazendo várias exigências para lutar com outro pessoal, porém os Fraser eles evitavam o Conor a todo custo. Eles faziam o possível para não lutarem com o Conor. Quem acabou indo lutar com o Conor foi justamente o Kurgan. E o Kurgan ele acabou dando um golpe mortal no estômago do Conor. Quando ele ia decapitar o Conor, os outros integrantes dos McLeod, no caso o Dougal e o Angus, eles acabaram aparecendo e protegendo o Conor. Só que aí o Conor estava com ferimento mortal no bucho. Aparentemente ele iria morrer. Porém, depois de algum tempo com ele na cama e a Kate chorando, porque ela ia perder o marido dela, algum tempo depois ele acabou se recuperando de um ferimento mortal. Se recuperou de uma maneira absurdamente assustadora e consequentemente o pessoal se assustou. Realmente foi tão assustador que o pessoal se assustou. Os integrantes do seu clã, inclusive a sua esposa, passaram a acreditar que aquilo era fruto de bruxaria. Então eles ameaçaram que iam colocar o Conor na fogueira, porque onde já se viu se recuperar de um ferimento mortal daquele jeito. E um de seus primos é o Dougal, que ele estava bastante inflexível em relação à morte do Conor. Ele achava piamente que o Conor ia morrer. Ele começou a espancar o primo dele, começou a dar pedrada no Conor, até que o Angus, que era outro parente dele, decidiu que o Conor deveria ser banido, ele deveria ser expulso do clã, e assim foi feito. O Conor foi expulso do clã dele pelo fato de ele ter se recuperado de um ferimento mortal. Basicamente foi mostrado que o Conor ele era imortal. E aí ele acabou vagando ali pela Escócia até que ele encontrou uma residência onde havia uma jovem chamada Heather MacDonald e o pai dela, o Angus MacDonald, que era um ferreiro. Então ele decidiu se estabelecer por lá, cuidar de seus ferimentos, ficar por lá mesmo. Decidiu se tornar um ferreiro. O Angus ensinou ele a ser um ferreiro. E posteriormente ele acabou se casando com a Heather.
E aí o Angus morreu, né? Faleceu. Ele junto com a Heather decidiram fazer uma lojinha, decidiram fazer um negócio ali na casa deles, e viver uma vida normal e tranquila. Até que em 1541 eles acabaram recebendo a visita de um outro imortal, o Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Então, o Juan Sánchez Villalobos Ramírez, que mais parece o nome de personagem do Zorro, ele acabou revelando toda a verdade sobre o Conan. Ele acabou revelando sobre a imortalidade, né, que eles eram imortais, e ele acabou doutrinando, ele acabou sendo um mentor para o Conan, ensinando habilidades de batalha, ensinando também condicionamento físico, e ele ensinou também a respeito do jogo que envolvia os imortais e as várias regras que esse jogo tinha. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo no futuro falando sobre esse jogo dos imortais que tem em Highlander. Eu vou me ater a falar que esse jogo basicamente é um jogo jogado por imortais, em que os imortais eles precisam ir eliminando uns aos outros até que reste apenas um, né? Tanto que o lema do filme é só pode haver um. O Ramírez também revelou sobre o Kurgan, né? Quem era o Kurgan, que o Kurgan também era um guerreiro imortal e que também estava no jogo. E ele também falou que era melhor para o Conan e era melhor para a Heather que eles se separassem, porque a Heather ela ia envelhecer, ela inevitavelmente ia morrer e o Conan não poderia fazer nada, porque ele continuaria vivo para sempre, já que ele era imortal. Só que o Conan decide ficar junto com a Heather. E aí, uma noite, o Kurgan ele invade a casa onde eles moravam, ele mata o Ramírez e acaba violentando também a Heather. Ele comete um ato terrível com a Heather, que acaba escondendo isso do seu marido, né? Apenas muito tempo depois que o Conan ficaria sabendo sobre essa violência cometida contra a Heather, e o Conan acabou se deparando com o seu amigo morto, né? Com o seu local todo destruído. Em um dado momento, a Heather entrega uma mecha de seu cabelo para o Conan, e aí ela explicou que ela entregou essa mecha para ele porque essa era a única parte dela que nunca ia envelhecer e morrer. E foi justamente isso que aconteceu. A Heather envelheceu e morreu. E aí quando ela morreu, ela pediu pro Conan jurar que todo aniversário da morte dela, ele ia acender uma vela, ele ia para uma igreja acender uma vela e orar pela alma dela. E assim o Conan fez durante o resto de sua eternidade. E aí ele enterrou a Heather, né? Enterrou a Heather juntamente do túmulo do seu amigo Ramírez. E aí ele viajou por vários locais do mundo, enfrentou vários imortais, derrotou muitos desses imortais, fez grandes amizades. E aí a gente chega em 1985, quando o Conan está vivendo em Nova York, sobre o disfarce de Russell Nash, que é um negociante de antiguidades. Uma noite, quando ele participava de um evento de luta livre, ele acabou pressentindo a presença de um imortal. Ele foi até o estacionamento, onde ele se defrontou com Iman Feijo. Ele acabou lutando contra o Iman, ele venceu, ele degolou o Iman Feijo e acabou levando o seu quickening, né, a sua essência. E aí, após derrotar o Feijo, os policiais estavam chegando, ele escondeu a sua espada, né, a sua katana, e ele acabou sendo levado para a delegacia, porém ele não foi preso porque não haviam provas de que foi ele que matou nem o Iman Feijo, nem uma série de pessoas que estavam sendo mortas, que a polícia estava investigando para saber quem é que estava matando toda aquela galera. O que é revelado posteriormente que aquelas pessoas que morreram foram imortais que foram assassinados pelo Kurgan, né, que também estava ali por Nova York. E aí quando ele foi resgatar a sua lâmina, ele acabou se deparando com a especialista forense Brenda White, que também estava lá procurando a lâmina. Ele tenta trocar uma ideia com ela, mas ela o rejeita, ela dá um toco nele. Só que aí quando ele vai embora, ela começa a vigiá-lo de longe. Dá para perceber que a Brenda ela tinha uma suspeita
em cima do Conan em relação a todas as mortes que estavam acontecendo. E aí no caminho de casa ele acabou tendo que enfrentar o Kurgan. O Kurgan apareceu, o Conan não tinha como se defender porque ele estava sem a sua katana, porém durante a luta dos dois, um helicóptero da polícia passou, o que obrigou eles a fugir. E o outro dia, a Brenda vai até a loja de antiguidades do Conan, ela o convida para jantar, e aí ele vai jantar com ela, só que aí ele acaba percebendo que a casa da Brenda estava toda grampeada. Tinha grampo no telefone, tinha grampo na TV, tinha grampo e tudo quanto era canto para gravar e para filmar qualquer coisa que ele falasse. E aí, percebendo isso tudo, ele e a Brenda tiveram uma discussão e ele acabou indo embora. Eles acabaram não tendo um swellzinho, né? Porque assim, eles estavam meio que um se aproximando do outro, né? A Brenda não apenas queria investigar o Conan, mas ela também tinha interesse nele, e o Conan estava full interessado na Brenda. Não muito tempo depois, um amigo do Conan, né, o Sunda Kastagi, que também era imortal, ele acabou sendo degolado pelo Kurgan. O Kurgan degola esse amigo do Conan. Como haviam testemunhas vendo que o Kurgan tinha matado o Kastagi, ele que acabou sendo incriminado e sendo responsabilizado por todas as mortes que tinham acontecido desde então, o que inocentou o Conan. No entanto, naquele momento só existiam apenas dois imortais, o Conan e o Kurgan. Então, inevitavelmente, um deles teria que morrer. E aí o Conan estava na igreja fazendo a sua homenagem anual a Heather, quando o Kurgan entrou dentro da igreja. E assim, eles não tiveram uma luta porque uma das regras do jogo diz que eles não podem lutar em terreno sagrado, né? A igreja é um terreno sagrado. O Kurgan, ele se regozijou por conta dele ter matado o Sunda Kastagi, e ele revelou inclusive que ele violentou a Heather e que ele achava que a Heather era esposa do Ramirez. E isso obviamente fez com que o Conan ficasse muito pistola, ficasse muito bravo com o Kurgan. O Conan falou que a próxima vez que eles se encontrassem seria a última vez. Posteriormente, na loja de antiguidades do Conan, a Brenda mais uma vez confrontou ele e no solo próprio dele, o Conan decidiu contar toda a verdade sobre a questão da imortalidade, do jogo, a sua história de vida e etc. E para comprovar que ele era de fato um imortal, ele se esfaqueou. Ele se esfaqueou e acabou curando a ferida. Ele mostrou para Brenda que ele de fato era um imortal. Como não tinha mais nenhuma suspeita a respeito dele, então ele também se sentiu mais à vontade para revelar tudo isso a Brenda. E aí depois que ele e a Brenda conversaram, que ele se revelou para Brenda, finalmente os dois tiveram o seu momento romântico juntos. Os dois passaram a noite bem felizes, né? Bem animados, né? Encaixando o Lego. Só que isso acabou fazendo com que o Kurgan descobrisse um ponto fraco do Conan. E aí o Kurgan, ele sequestra a Brenda e aí ele obriga o Conan a ir resgatar ela. E aí o Conan, ele foi lá enfrentar o Kurgan, e o Kurgan, inclusive, ele tenta matar o Conan na maior trairagem, né? Ele tenta matar o Conan de surpresa, só que a Brenda acaba salvando o Conan. Ela dá um golpe com um cano no Kurgan que deixa ele atordoado, e aí os dois começam a lutar de igual para igual. Quer dizer, de igual para igual nem tanto, porque o Kurgan, ele tem um estilo muito mais agressivo e muito mais raivoso, enquanto que o Conan, ele era muito mais habilidoso e ele tinha muito mais capacidade, muito mais habilidade, muito mais conhecimento de batalha. E aí o Conan consegue cortar a cabeça do Kurgan e consequentemente ele leva o grande prêmio do jogo, que é a mortalidade. Sim, ele passa a se tornar um homem comum. Que merda, hein? Rapaz, eu preferia ser imortal mesmo, mas enfim. Bom, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Highlander, né, do Conan. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui pro canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like
para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é interessante e repasse para mais pessoas, mostrando na tela inicial de mais gente. Vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Highlander, do Conor McLeod. Bom, a grande habilidade do Conor, do Highlander, é a imortalidade. Ele é um imortal, então ele, consequentemente, ele tem um fator de cura muito bom. Ele não envelhece, ele não adoece, e a única forma de matar ele é através de decapitação, degolando, cortando a cabeça dele fora. Além disso, ele também tem a habilidade de sugar a essência de outros imortais, o chamado Quickening. E juntamente com isso, ele alia a uma grande habilidade que ele adquiriu durante toda a sua vida, que é a habilidade de espadachim. Então ele é um grande manejador de espadas. Ele consegue utilizar muito bem as espadas, principalmente a sua katana, conhecida como Masamune. Masamune é o nome de uma lâmina lendária do Japão, que é referenciada aqui em Highlander também. Bom pessoal, então é isso. Esse foi um vídeo falando sobre o Highlander. Que outros personagens de cinema você acha que poderiam vir aqui para o nosso canal? Comenta aqui embaixo, que eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!